Olá, meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o pastor Paulo César de Azevedo. Bom dia, pastor, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Júlio. Obrigado aí pela lembrança, né? Estamos aqui à disposição. Muito bem, então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história de vida e de ministério do pastor Paulo. E eu gostaria de iniciar perguntando para o senhor que nos contasse um pouquinho sobre a sua infância. Onde e quando o senhor nasceu? Pois não, eu nasci no dia 27 de junho de 1945, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Meu pai era pastor, né, da igreja, começou o ministério dele na cidade de Rio Grande, depois ele se mudou para Pelotas e eu nasci lá nessa ocasião. Que legal. E quem foi a sua mãe? Qual o nome dela? A minha mãe chama-se Flora César Silveira de Azevedo. Ela era professora. Passou um bom tempo da vida dela dando aulas para o nível, antigamente era chamado-se nível primário, que seria hoje a primeira fase do ensino fundamental. Legal. E o senhor teve irmãos? Sim, somos em 5 irmãos, todos homens. Então, o mais velho, Júlio, o segundo é o Roberto, o terceiro sou eu, o quarto, Eglon, e o quinto, Sérgio. Os 4 primeiros foram obreiros, todos trabalharam na obra e se aposentaram na obra. O mais novo, o Sérgio, ele é assim mais da comunicação. Legal. Pastor, o senhor passou a sua infância ali em Pelotas mesmo? Como que foi essa infância? O senhor disse que nasceu em uma família adventista? Sim. Então, eu nasci lá e quando eu tinha apenas 1 ano de idade, eu estive um pouco adoentado com bronquite asmática. E a região ali, né, de Pelotas não era muito propícia para esse problema na época. E aí meu pai, devido a essa situação, pediu lá para a associação ver a possibilidade de ir para uma outra região, uma região assim de serra, que seria melhor para o meu problema. Daí ele foi transferido para a cidade de Ijuí. Então, depois de 1 ano de idade, eu saí de Pelotas, né, e fomos morar em Juí. Ele ficou lá alguns anos trabalhando como pastor. Até uma curiosidade, Juí é uma região que tem muitos alemães, né, descendentes de alemães, e até então os pastores que tinham passado em Juí pregavam sempre em alemão na igreja. E ele foi o primeiro a pregar em português, tinha que ter tradução para o alemão, né, Interessante. no sermão. Aí depois de mais alguns anos, eu fui transferido para Porto Alegre e fui pastor lá, então, na época, era a Igreja Central. E eu, nessa época, ainda era menino, né? E com 5 anos de idade, aí meu pai foi transferido para São Paulo, para ser pastor ali da igreja da região do Brás. Então, a minha infância, os primeiros anos foram ali. Chegamos, eu tinha 5 anos de idade quando chegamos em São Paulo. Aí, de início, não havia ainda uma casa disponível. A gente morou um tempinho pequeno nos fundos da Igreja do Brás. Aí depois foi alugada uma casa, e aí, com 6 anos de idade, quando eu estava morando um tempinho ali, 5 por 6 anos, nos fundos da igreja, e na frente tinha uma escola adventista primária, que eram 2 salas de aula só. E aí, enquanto o pessoal estava tendo aula ali, eu ficava, às vezes, na janela da sala de aula, escutando alguma coisa, e um dia a professora perguntou se eu não quer começar a estudar aqui.
Aí eu iniciei meu primeiro ano, lá pelo mês de maio já. E quem deu aulas foi a professora Geni, que é a esposa atualmente do Dr. Belisário Marques, que é psicólogo, né? Ah, que legal. Foi ela que na época, ela era noiva do Belisário, de vez em quando ia lá encontrar com a noiva. Então, aí eu iniciei o ensino primário na época, junto da Escola Adventista do Brás. Nós chamava ali Belém, bairro do Belém. Né? E aí eu já estava nessas alturas, com meus 6 anos. Depois de um tempinho, a gente se mudou meu pai foi para um outro distrito, e na época era chamado Jabaquara, mas era a igreja hoje de Mirandópolis, que também abrangia Moema, a igreja de Moema. E aí eu continuei os estudos primários na igreja. Eu falo na igreja porque a sala de aula era na igreja. Uhum. Salão alugado. Durante os dias de semana era aula. E nos dias de culto, aí transformava em igreja, no próprio salão. Né? Até nessa época fui aluno da professora Ruth Fonseca, que mora aqui hoje, no condomínio Lagoa Bonita, né? Perto da minha casa aqui. Professora Ruth Fonseca, que é a mãe da professora Selma. E lá, então, eu estudei e terminei o ensino primário nessa escola adventista que se chamava do Jabaquara na época, mas que hoje ali é Mirandópolis. Então, foi assim uma infância bem variada, muito interessante. E até uma curiosidade, um dia desses, eu estava aqui na igreja de Engenheiro Coelho e fiquei sabendo que um colega meu do primário, chamado Luiz Pereira, estava morando aqui em Engenheiro Coelho. Encontrei com ele depois de décadas. Ah, tudo bem. Pastor, e depois, onde que o senhor foi fazer o ensino médio? Então, depois que eu terminei, naquela época tinha o chamado admissão ao ginásio, né? Seria o 5º ano, eu fiz essa admissão ao ginásio e fiz o primeiro ano ginasial em São Paulo mesmo, chamado Ginásio Jabaquara. Era uma escola particular. Uhum. Mas aí o segundo ano ginasial em diante, eu tinha na época 12 anos, aí os meus irmãos mais velhos, já no ano anterior, foram estudar no IASP. O IASP, isso foi nos idos de 1958. O IASP tinha 9 anos de idade. E aí, acabou que em 1958 eu fui para estudar o segundo ginasial, né, que seria hoje o quê? Seria a 6ª série. Valente, a 6ª série. No IASP. Aí o meu irmão Roberto estava lá ainda. O Júlio já tinha terminado. Na época só tinha até a 4ª série ginasial no IASP. Ele tinha ido para o IAE, né, o atual NASP de São Paulo. Eu fiz o segundo e o terceiro anos ginasiais lá no IASP. Aí depois do 4º ano foi já no IAE. Uma Isso é no curiosidade... internato, né? Isso, no internato. Uma curiosidade, o IASP, né, o GAC na época que chamava, agora é o NASP Hortolândia, ele não tinha praticamente pianistas. E eu, menino ainda, eu estudei piano, depois eu me formei e tal. E na época, como praticamente ninguém tocava piano lá no colégio, e não tinha conservatório, tinha um piano nos dormitórios e tinha um piano na igreja. Então, os corais que tinha lá, conjuntos, etc. e tal, eu ficava... A maioria das coisas era eu que tinha que tocar, porque não tinha pianista. Né? Tinha, para O não senhor dizer que era não o tinha. único que sabia tocar piano lá? Não, para dizer que não tinha, tinha sim. Tinha uma professora, esposa do professor Lúcio, Cleide, mas ela era externa, não estava lá sempre. Uhum. E tinha mais uma moça que tocava assim, mas ela tocava assim, mas era meio iniciante, entendeu? Ela não tinha sido prática.
Então, a maioria enfim, dos ensaios e acompanhamentos e tocar na igreja, acabava que eu tinha que estar lá, né? Então, ficava Uhum. lá, O senhor ajudava bastante, né? estava lá. Então, foi bom. O IASP, né, naquela época, tinha horas educativas, né? A gente tinha aula de manhã, almoçava, 1 da tarde até as 3, tinha hora educativa. Então, realmente, a gente trabalhava na agricultura. Na época, eu trabalhei Uhum. capinando, enfim, cuidando lá das laranjais e tal. Uma outra época, eu também trabalhei ajudando na limpeza do prédio central. O prédio central, que ainda tem esse prédio, né? Ele era tudo. Ele era a igreja num lugar e o outro pedaço era as salas de aula. Então, fazia também ali uma época, trabalhando também na limpeza. Foi bom. Depois, onde que o senhor continuou seus estudos? Foi no IAE mesmo? Hum. Então, aí eu terminei o ginasial na época, depois eu fiz o ensino médio, né? Lá mesmo Uhum. no NASP São Paulo. Aí, nessa época, logo depois, também eu terminei os estudos na área de música, né? Me formei lá, na época era o chamado Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, fica na São João. Aí eu fiz teologia no IAE também, né? NASP São Uhum. Paulo. Medicina eu fiz depois na Universidade Federal do Pará, Belém. Porque Ok. naquela época, o Hospital Adventista de Belém tinha um plano de bolsas de estudo. Se você fizesse o vestibular e passasse, você recebia um lugar, né? Tipo assim, um lugar onde você morava junto com os colegas, que ele chamava de castelo, que era tipo uma república, né? Tinha Uhum. alguma coisa desse tipo. E eu recebia também, você trabalhava algumas horas por semana e recebia uma ajuda de custo que dava para você se manter, assim, porque a universidade pública não tinha custo, né? Era mais a manutenção, assim, de você se alimentar e ter um pouco, uma verba para se manter. Qual foi o ano da graduação em teologia e depois em medicina? Foi logo em sequência? Eu me graduei em 1969 em teologia. Uhum. Em medicina, eu me graduei em 1979, 10 anos Ah, depois. entendi. Eu trabalhei um tempo e depois eu fui fazer medicina e depois eu terminei medicina, eu voltei a atuar na obra. Ok. Antes de nós entrarmos ali no início, né, do primeiro chamado e do ministério, eu gostaria de voltar um pouquinho a respeito da sua formação como um adventista por meio da sua família, né? O seu pai era um pastor. O senhor destacaria uma pessoa ou talvez alguma atividade da igreja que o ajudou a seguir esse caminho também cristão? Sim, eu diria que a influência familiar sempre pesou bastante, né? Porque o meu pai, ele nasceu numa região lá do Rio Grande do Sul, no município de Santo Antônio da Patrulha, que na época abrangia a região ali de Rolante. Rolante, que é a Fazenda Passos, hoje, uma área rural. E nessa área rural, o meu avô, né, o pai do meu pai, quando se converteu, ele tinha uma pequena fazenda, a gente passava as férias, geralmente lá nessa fazenda. Ele logo que se converteu, etc., ele, lendo alguma coisa da Irmã Maite, que falava que onde houvesse 6 crianças em idade escolar, escola adventista, como ele tinha 7 filhos, e fora outros parentes, ele achou que já era hora de abrir uma escola, né?
Então, a escola de Rolante foi aberta nessa época, funciona até hoje, né? E dali sempre se pregou muito na escola a questão de ser missionário, de trabalhar para a obra, de ser pastor. Né? E dali saíram muitos obreiros, até o próprio hoje secretário da Conferência Geral, né, o pastor Hércules Pedro, dessa região. Então, assim, sempre havia esse espírito de trabalhar para a igreja, seja como obreiro ou não, mas dali saíram muitos obreiros. E essa influência, né, também acabou vindo também para a nossa geração. Né? Isso influenciou bastante. Então, eu tinha esse ideal de ser pastor. E até diria que também eu fiz medicina, mas sempre com o propósito de trabalhar para a igreja. Sim, Estava na época que eu talvez fosse ser um missionário na África e tal, mas no fim acabou não acontecendo. Tive até convite na época, mas no fim não aconteceu. Mas isso Quando tudo foi influenciou. o seu batismo? Então, eu me batizei lá no IASP mesmo, em 1958. Quem me batizou foi meu pai. O Saco Canada, que dava assim estudos bíblicos, né, assim preparando para o batismo. E aí eu também fiz aquela classe bíblica assim de formação para, né, ser batizado. E batizar lá no IASP. Não no batistério da igreja. O batismo era eles represavam lá o córrego, Ribeiro, né? A gente chamava ali, que ficava na tal da mata. Até hoje ainda tem uma mata pequena lá. Né? E ali, então, foi o batismo. Ali. Interessante, pastor. Bom, então o senhor se formou em teologia, né? E foi logo depois do seu primeiro chamado? Para onde foi? Como que aconteceu? Então, eu estava em São Paulo e, na realidade, eu tinha até uma curiosidade aqui. Eu, quando fiz o vestibular para passar em medicina, eu acabei passando direto, mas eu ia comportar em Belém. Eu estava indo para o 4º ano de teologia. E naquela época, você podia, caso passasse em medicina, você podia trancar por 1 ano e, então, depois fazer a matrícula normalmente. Acontece que eu passei, e quando eu fui trancar, eles falaram que eu não tinha mais essa opção. Eu tive que fazer 1 ano de medicina e depois, no ano seguinte, eu vim para São Paulo e me formei em teologia. Mas no meu primeiro trabalho na obra, eu fui convidado para trabalhar nas conferências públicas que quem estava fazendo era o pastor Alcides Campo Longo. Mas se ele já faleceu, não faz muito, ele era, assim, um grande evangelista, né? E um bom líder, muito bom líder, assim, com a sua equipe. Então, nós éramos ele estava fazendo 2 grandes séries de conferências, uma no bairro de Vila Alpina, em São Paulo, e outra no bairro de Sapopemba. Naquela época, o que estava acontecendo? Estava vendo assim, com o advento da televisão, começou a escassear o pessoal que ia nos cinemas assistir filmes. E aí, muitos cinemas que havia em São Paulo, eles começaram a fechar. Foram fechando. E aí, a igreja resolveu alugar esses cinemas para fazer conferências. Então, o antigo cinema de Vila Alpina virou um lugar de conferências públicas. O senhor se lembra o ano que aconteceu isso? Sim, eu entrei na obra em 1972.
tá? Bom, e aí esses cinemas, um tinha capacidade para 500 e poucas pessoas e outro para 800. E geralmente ficavam cheias as reuniões. O público era grande. Nós éramos em 12 auxiliares, digamos assim, né? Obreiros do pastor Campo Longo. 3 eram homens e 9 eram mulheres. Então, a gente acompanhava, né, a série de conferências, fazia as visitas, as visitações, preparava pessoas para o batismo e assim por diante. Então, eram 3 noites num lugar e outras 3 noites no outro local, nos 2 cinemas. Então, só na segunda-feira não havia conferência, nos outros dias tinha conferência. Aí, ao final dessas 2 grandes séries, nós tivemos um total de 330 pessoas que foram batizadas. Aí depois foi iniciado uma outra sequência, preparando o território para São Miguel Paulista, que é um bairro de São Paulo, e Itaim Paulista, são 2 bairros da capital. Também atuei no início desta série. Aí depois que eu estava já trabalhando quase 1 ano e meio, né, nesse programas de conferências, eu repiso aqui que o pastor Campo Longo, ele foi, além de um grande evangelista, ele foi um grande líder, um grande chefe nosso, né? Muito, sim, muito atencioso, muito educado, muito incentivador. E, então, ao final de cada reunião à noite, tinha uma reunião com ele. Uma meia hora, mais ou menos. Tal. Então, foi muito bom. Aí, depois de mais um pouco menos de 1 ano e meio, eles criaram, nessa época, era na Associação Paulista, né? Abrangia o estado inteirinho de São Paulo. O que hoje é a União Central Brasileira, território do estado, era o território da Associação Paulista. Aí eles criaram, naquela época, um chamado setor universitário, dentro do Departamento de Educação, e me convidaram para trabalhar nessa função. Aí eu fui para lá, aí o que aconteceu? 15 dias depois do lançamento da área, o departamental de educação da época, que era o professor Yarley Linhares, ele acabou saindo do departamento, ele queria estudar teologia, e aí acabou indo para um distrito. Mas, no fim, acabou. Nem chegou aí, depois ele foi para o sul do Brasil. E aí, nessa situação, era início de ano, era fevereiro. Você lembra o ano? Como? O ano? Sim, era fevereiro de 1974. Ok. Aí o que aconteceu? A associação tentou chamar algum departamental já de algum lugar, mas como era início do ano letivo, eles tinham os compromissos de início de ano, né? Nas suas regiões. E aí o presidente da Associação Paulista, na época, era o pastor Wilson Sarli. Aí ele me chamou um dia e falou assim, olha, nós até tentamos aí trazer alguém e tal. Não deu certo, o ano está começando, tinha que haver uma legalização de algumas escolas que estavam iniciando, e ele perguntou se eu aceitaria. Eu era novo, eu tinha 29 anos na época. E a Associação Paulista, na época, era uma das maiores associações do mundo, em termos de igreja, né? Ela tinha uns 40 e tantos mil membros na época. Bom, aí eu disse assim, olha, pastor, se a comissão votar e me convidar, eu aceito. Mas eles fizeram lá a reunião, aí eu acabei indo para o Departamento de Educação.
Então, eu trabalhei na educação, na Associação Paulista, por 3 anos. Graças a Deus, foi um ano assim, foram 3 anos muito bons, porque eu visitava, né, o estado inteiro aí de São Paulo, e a gente estava focando, naquela época, estava fazendo a transformação de escolas primárias para escolas de primeiro grau. As escolas teriam que ter Interessante. 8 séries. Tá? Então, tu ia comprar terreno. As escolas de fundo da igreja, como se chamava na época, não podiam funcionar mais desse jeito. Tinha que ter uma área boa, tinha que ter área para esporte, enfim, tinha que ter uma estrutura. E havia prazo, né, para ser cumprido. Uhum. Foi uma Daí, a grande gente mudança, né? trabalhamos, grande mudança. Tínhamos uma boa equipe, a equipe aumentou, e nós, nesses 3 anos, nós abrimos 33 escolas. Foi um período assim de maior abertura de escolas, né? E várias delas também partindo para ter quinta série em diante. Uhum. Que E antes elas ficavam no fundo das igrejas, né? a maioria não tinha muita estrutura, né? Sim. E a maioria dessas escolas estão funcionando até hoje. Eu me lembro que uma das escolas, por exemplo, que foi para ser aberta em Sorocaba, no início das aulas, a professora ligou, a professora Elizabeth Reichert, ligou lá para mim, né? Na época ele se chamava de professor, falou, professor, o que eu faço? Eu só estou com 6 alunos. Abro a escola ou não abro? Eu falei, pode abrir. Depois foi crescendo, hoje é um colégio grande, né? Então, muitas escolas começaram pequenas na época, né? Não tinha essa estrutura toda que tem hoje, inclusive hoje você tem uma estrutura razoável até para poder abrir, né? Mas foi assim, um período interessante. Depois, na realidade, eu fui concluir o curso de medicina, que tinha dado uma pequena pausa. Aí eu voltei para Belém depois de 3 anos. Uhum. E aí, quando eu me formei em medicina, em 1979, bom, aí vem um detalhe. Quando eu estava no departamento de educação ainda, na Paulista, a administração da associação disse, olha, nós queremos que você estude administração, porque na prática você vai administrar, né? Aí eu me matriculei lá na Luzuel, era um instituto que era de adventistas, em Moema. Eu estudei lá e depois terminei em Belém, o curso de administração também. Então, quando me formei em medicina em 79, aí eu fui chamado para trabalhar no Silvestre, Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro. Aí eu trabalhei lá, fiz a minha especialização lá também no Rio de Janeiro, no Central Zero, um hospital que na época tinha 1.000 leitos, sendo 200 de psiquiatria. Uhum. Lá tinha Pastor, só uma pergunta. O senhor já tinha essa ideia, mesmo quando estava fazendo teologia, de depois fazer medicina? Ou como que surgiu esse desejo de fazer medicina? Esse desejo foi assim. Quando eu estava estudando teologia, alguns colegas meus que fizeram o chamado científico na época, que era o ensino médio, né? Alguns deles foram estudar medicina em Belém. O que aconteceu? O doutor Zildomar Deutscher, na época, era o diretor do Hospital Adventista em Belém. Ele hoje mora aqui em Artur Nogueira. A família dele, eles são dono do hospital aqui, Bom Samaritano. Então, ele era assim um médico muito famoso, eu diria, no Pará. Ele tinha feito medicina em Belém, na Argentina. Veio trabalhar no Brasil
E ele, assim, ele tinha um dom, né, extraordinário em tudo que é área da medicina, sabe? Ele era cirurgião cardiovascular, fez a primeira cirurgia cardíaca no norte e tal. No Hospital Belém tinha, assim, muito nome. E ele, no coração dele, ele resolveu implantar um plano de apoio aos estudantes de medicina. E até eu já mencionei, né? Então, o que acontece? Houve, na época, uma espécie de uma revoada de estudantes que iam tentar fazer a medicina no Pará, porque se passasse, não pagava nada, a faculdade era grátis, mas tinha também a condição de uma atividade, um vínculo com o hospital em Belém. Né? E alguns desses colegas que foram para lá, todos entusiasmados, muita gente na época foi para lá. E eu sempre gostei muito assim de ler assim, os livros da Almohade, né? A oportunidade de ler todos os livros que a Almohade escreveu. Eu sempre me empolgava também com essa área, no sentido assim mais científico, mas assim, pensando em ser útil num lugar sabe, mais carente, com a teologia junto com a medicina. E isso também me movimentou, entende? Daí eu Legal, professor. me empolguei com isso também. Interessante. Mas Então, o senhor estava dizendo que foi chamado ali para o Silvestre, né? E aí, quanto tempo o senhor ficou lá e que função que o senhor exerceu lá? Então, o que acontece? Eu cheguei lá, eu trabalhei como... Eu estava fazendo a minha especialização em psiquiatria e eu trabalhei lá como psiquiatra, mesmo ainda não tendo o título, né, digamos, de especialista. Se bem que naquela época é um pouco mais empírica, né, as coisas, né, não é como hoje, mas como eu já estava fazendo especialidade, eu já estava lá trabalhando. O meu colega, dependendo do horário ali, de trabalho é o doutor César Vasconcelos. Trabalhamos, ele é muito conhecido hoje nessa área. Nós trabalhamos ali, os consultórios do Silvestre, na região urbana, eram ali em Copacabana. Então, ali tinha os consultórios. E também no hospital, mas o trabalho mais assim de consultório mesmo era em Copacabana. Então, eu fiquei lá, terminei a especialização no Hospital Central do Exército. Faço aqui até um comentário de que achei muito interessante essa especialização no Hospital Central do Exército. Como é que aconteceu isso? Um colega meu tinha feito, que era de Belém, que se formou antes de mim, tinha feito a especialização lá. E ele falou, olha, eu vou mexer lá os pauzinhos para ver se você vai fazer a tua residência lá. Ok. Aí, então, um pouquinho antes de eu me formar em Belém, eu tinha recebido um comunicado do Hospital Central do Exército que eu deveria me apresentar no mês de fevereiro de 1980 para começar a especialidade lá no HCE, como a gente chamava. Aí é uma coisa interessante que eu vou mencionar aqui. No ano que eu me formei, que foi em 79, dias depois, os militares, eles comandavam. Quem se formava em alguns cursos superiores tinha que servir por um ano, certo? Então, os que tinham se formado em medicina, eles, logo depois da formatura, tinham uma convocação lá militar para fazer a definição de onde a pessoa ia passar aquele ano servindo ao governo. Aí, eu cheguei lá, naquele dia, e aí, quando chegou a hora de eu conversar, eles perguntaram assim, e você? Você pretende especializar em que área? Eu falei, pretendo fazer psiquiatria. Eu falei assim, então você
tem aqui um hospital regional aqui, né, militar do Exército, aqui em Belém, e tem em Altamira, no interior do Pará. Nós vamos mandar você para Altamira. Uhum. Eu falei assim, bom, tudo bem. Eu falei, eu só tenho um probleminha. Eram dois militares, né? Estavam entrevistando. Eu falei, eu só tenho um probleminha. Falei, que problema? Eu tirei o envelope do bolso e estava a carta timbrada lá do Hospital do Exército, assinada lá pelo general, o diretor do hospital, que era para eu comparecer um mês depois, em fevereiro, né? Lá no Rio de Janeiro para fazer a especialidade. Aí os dois militares leram a carta. Naquela época nós estávamos no regime militar aqui, né, no Brasil. Aí um olhou para a cara do outro e falou assim, vai fazer o quê, né? Vai para o Rio de Janeiro, vai embora. Entendeu? Aí o senhor foi. Impedido, não é impedido. Eu fui, né? Uhum. Aí, na época, calhou que a obra me chamou, então fui trabalhar no Silvestre. E depois eu terminei, né, no especialidade, eu continuei no Silvestre. Uhum. Por 3 anos, até 1983. Aí aconteceu uma coisa interessante. Foi assim, eu estava em casa um dia, e aí alguém lá do Hospital do Pênfigo, na época, né, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, me ligou. E eu conhecia a pessoa. Era o diretor administrativo, Rony Lopes, e também me ligou o doutor João Kiefer, que era o diretor médico, diretor-geral do hospital. Aí, o que acontece? O hospital do Pênfigo, ele estava passando por uma evolução que já não tinha tanto doente de pênfigo e ia passar a ser um hospital mais geral também, sabe? Uhum. Então, estava nesse plano, expandindo e tal. Aí eles me ligaram e fizeram tipo, uma consulta, que era o seguinte, olha, você aceitaria vir para o Hospital do Pênfigo para ser capelão e médico, trabalhando na psiquiatria e também dando plantões clínicos e tal. Falei, não, tudo bem e tal. Tudo bem. Tal. Só que, como eu sou obreiro do Hospital Silvestre, eu tenho que consultar aqui os meus chefes, né? Eu, no caso, era o doutor Gildomar. Nessa época, ele tinha saído de Belém e estava dirigindo o Hospital do Rio de Janeiro. E ele era também o presidente do chamado GAB, Grupo Hospitalar Adventista do Brasil. Tinha sido formado. Isso era um domingo. Aí, quando chegou na segunda-feira, eu fui lá ao Silvestre e tal, para conversar com o doutor Gildomar, o meu chefe. Aí eu falei, doutor Gildomar, eu recebi aqui uma ligação ontem, eu expliquei, né? Aí, olha, ele fez uma pergunta para mim. Ele falou assim, Paulo, você quer ir para o Pênfigo? Eu respondi, olha, doutor Gildomar, eu sou um soldado. Se a obra definir que eu devo ir para o Pênfigo, eu vou. Se a obra definir que eu vou ficar aqui, eu fico. Está tudo bem. Não. A gente conversou mais um pouco. Mas daqui a pouco ele perguntou de novo. Paulo, você quer ir para o Pênfigo? Eu de novo respondi. Olha, eu sou soldado e tal. Depois que eu respondi isso, aí ele disse assim, olha, Paulo, eu vou falar uma coisa aqui que eu não iria falar, porque não está ainda na hora. Mas, diante do que você falou, é o seguinte, nós, a Golden Cross, naquela época, ela tinha iniciado um contrato com a igreja, né? E alguns hospitais que eram propriedade da Golden Cross
a obra, e o doutor Milton Afonso, né, que era o dono da Golden Cross, que é ainda, ele queria, o doutor Milton, que os hospitais dele fossem administrados pelo pessoal da igreja, no plano de obra e tudo. Né? Aí, então ele falou assim, olha, eu não ia falar isso porque não está bem na hora, mas então eu vou falar. Então ele disse assim, que a Golden Cross tinha acabado de comprar um hospital que estava ainda meio incompleto, mas um hospital de 9 andares, lá em Salvador, na Bahia. E ele falou assim, o nosso pensamento aqui, da direção do GAB, é que você fosse o diretor-geral lá. Uhum. Só que ainda não chegou o momento, porque está finalmente lá. Né? Então, quero até que você nem divulgue. Aí ele falou assim, então a minha pergunta agora para você, Paulo, é a seguinte, você quer ir para a Bahia? Entendeu? Você quer ir lá dirigir o hospital? Aí eu respondi de novo, eu sou soldado, vocês acharam que eu devo ir? Pô? Eu falei assim, não, nós preferimos que você fosse para lá, porque ele até falou, você tem essa formação, já também tinha me formado também em administração. Ele falou assim, nós queremos que você vá para lá. Aí, depois de um mês, eles legalizaram tudo, e aí eu acabei indo para Salvador. A minha filha, né, que nasceu depois de um certo tempo, né, no começo não tinha nascido ainda, mas a minha esposa Esther estava grávida e tinha nascido, a Simone, ela estava com 3 meses de idade. E foi em que ano que o senhor foi para Salvador? Foi em 1983, um pouco antes de eu ser ordenado, que eu fui ordenado quando estava na Bahia, no Ministério. Qual foi a data, pastor? Por favor. Foi no dia 7 de janeiro de 1984. Ok. Quando eu cheguei a trabalhar em Salvador, eu não era ordenado ainda, mas o presidente da missão, o pastor Germano Bel, ele me chamou um dia e falou assim, você já é ordenado? Eu falei, não, ainda não sou ordenado, não. Falei assim, mas você é um pastor. Nós vamos encaminhar o pedido. Então. Aí eu fui ordenado lá em 1984. Nesse período, quando o hospital ainda não estava pleno com internação, ele funcionou mais de início, antes da inauguração, como um hospital mais assim, dia, né? Funcionava nos horários mais. Aí eu trabalhei um tempo também como pastor da Igreja da Graça, que era perto do hospital. E lá também uma série evangelística que tinha sido iniciada de início lá com a Voz da Profecia, o Quarteto Nosso do Rei e tal. Na sequência, a sequência foi na Igreja da Graça, no nosso período lá. Graças a Deus também várias pessoas foram batizadas também 4 médicos na época lá. Não tinha praticamente médico adventista quase na Bahia na época. Olha foi só. tudo naquele período. Então eu fui o primeiro e o último diretor do Hospital Adventista de Salvador, porque 3 anos depois, pouco depois, a obra e a Golden Cross desfizeram o seu contrato, e aí ela passaria a administrar o hospital. O período que ele foi administrado pela Igreja Adventista foram 3 anos. Ok, depois voltou para a Golden Cross. Que a Golden tinha 7 hospitais. 5 foram entregues assim direto e 2 a igreja queria continuar. Era esse de Salvador e o de Londrina, porque eles achavam assim, que estava indo bem e tal, e era um hospital muito bom, tinha 98 apartamentos de internação. Mas aí a Golden agora disse assim que se fosse continuar pela igreja, eles iam cobrar tipo assim um aluguel. Entendi. Aí estabeleceram um preço muito alto, a obra então achou que não tinha condição de continuar administrando. Então, no final tudo, aí Salvador e de Londrina também foram devolvidos para o Golden Cross.
na administração. Aí continuou depois funcionando o hospital. Hoje, infelizmente, ele fechou, não tem mais. Uhum. Mas ele continuou funcionando pela Golden Cross. Mas aí até mudou de nome, passou a ser Hospital Salvador. E antes era Hospital Adventista de Salvador. E quem está na inauguração lá em 1984 foi o presidente mundial da nossa igreja, né? O pastor Neil Wilson. Olha, que legal, interessante essa informação. E quem era o superintendente na Golden Cross era o pastor Robert Schmidt, que mora aqui próximo, agora no Lago Azul. Ali. Ele era o líder. Nos 7 hospitais que a obra foi administrando na época, depois todos voltaram para a Golden Cross e havia 200 obreiros que trabalhavam nessas 7 instituições e que gostariam de continuar na obra, mas não tinha como ficar nesses lugares mais, né? Então, a obra, na época, fez assim um plano, dentro do possível, para tentar um chamado para quem queria continuar. E eu também, né, falei, olha, se tiver um chamado, eu aceito. Tal. E aí aconteceu meio parecido. Veio uma proposta aqui da recém-formada União Central Brasileira, que começou em 1986. Aí eles resolveram que iriam me chamar. Quando me perguntaram, eu também disseram que eu aceitaria. Eu nem sabia o que era. Você aceita um chamado? Eu falei, aceito. Eu falei, o que é? Não sei. Depois Deus dirige, né? Eu dirijo. Aí eu até pensei, será que eu vou para lugar X, Y, Z? Tá. Ele falou, não, é para trabalhar como departamental de saúde na implantação de algumas clínicas que a União pretende fazer e tal. Aí eu vim para a União, nessa área, né, da saúde, e um ano depois, o pastor Homero Reis, que era o departamental na União aqui de Educação, foi nomeado presidente lá da Associação Brasil Central, em Goiânia, e aí, então, a mesa administrativa da União Central aqui me nomeou também como departamental de educação. Eu fiquei nessas 2 áreas, né? Educação e saúde. Eu trabalhei na educação aqui durante 17 anos. Nossa, Qual bastante. foi o ponto, assim, foi bastante. Qual foi o ponto que eu repisaria assim, nesse período? Aí já foi uma outra questão. Foi o início da implantação dos chamados colégios de externato. Ou seja, até então, até 1987, só tinha colégios de internato que tinham ensino médio. Sim. Não havia ainda colégios de ensino médio externato. O primeiro que abriu aqui foi Santo André. O diretor, na época, era o Lourisney Reis. Então, começou a abrir. Então, nesse período, a gente assim, incentivou muito a implantação desses colégios de externato, porque os nossos internatos eles já estavam meio que lotados, né? Só se abrisse mais internatos. A gente até tentou abrir no Mato Grosso, na época a União abrangia também, né? E outro no Tocantins. Foi comprada uma área ali em Campo Verde, em Mato Grosso, e uma outra área foi comprada perto de Palmas, em Tocantins. Mas, infelizmente, ainda até hoje não temos internato nesses lugares. Mas aí abrimos, na época, logicamente, com o apoio das associações e do diretor das escolas, nós abrimos, nesse período, 60 colégios de ensino médio. Amém. Cada ano aqui, graças a Deus, né? E aí os colégios estão aí funcionando, a maior parte deles estão funcionando direitinho, né? Depois, logicamente, foram criados outros. Então, em 2003, o que acontece? O pastor que presidia a União Central era o pastor Tércio Sarne. Aí ele criou, e votou e tal, né, nas mesas,
uma deliberação que era a seguinte. Por exemplo, quem era departamental, ou eu tivesse uma outra função aí, ele só poderia ter 2 períodos de mandato na mesma função. Entendeu? Uhum. Eu já tinha mais de 2, né? Sim. 5 anos cada um. Então, o que acontece? Quando chegou em 2013 na Assembleia, eu automaticamente não poderia continuar mais, né? Mesmo que fosse votado, não podia mais. Aí, então, terminou a Assembleia, aí eu fui nomeado para ser diretor-geral aqui, eu na época chamava de pró-reitor, do IASP, no caso lá, NASP Campus Hortolândia, né? Hortolândia. Na época era Campus 3, que virou Campus Hortolândia. Eu fiquei lá durante 1 ano. Aí, no ano seguinte, aí eles criaram aqui, até já existia, mas depois eles criaram assim, mais oficialmente, a Secretaria-Geral do UNASP Tricamp. Uhum. Agora, depois de mim, agora o professor Marcelo Franca Alves. Né? Aí, então, trabalhei ligado ali, no prédio aqui próximo, né? Na época, o reitor era o professor Euler. Trabalhamos lá Sim, que legal. com ele até o ano de 2010. Aí, quando chegou 2010, na época, já era minha época, parando, né? 65 anos, então me aposentei. Foi um Foram período quantos anos ao todo? Foram 38 anos. Muito bom, graças a Deus. Eu só tenho a dizer coisas boas da obra, né? De ter trabalhado assim mais diretamente para a igreja. Só tenho a dizer coisas boas, muita alegria, muita coisa boa. Lógico que uma vez ou outra tem algum problema, mas isso acontece. Né? Mas foi muito bom. Quando eu me aposentei, um pouco antes de um amigo meu que mora aqui em Artur Nogueira, Sérgio Padrão, ele é médico aqui, trabalha aqui nessa UBS, aqui nessa unidade de saúde aqui do universitário também. Ele ficava insistindo, Paulo, você devia, depois que você parar aí e tal, você devia voltar um pouco assim para a medicina, né? Aí até eu falei para ele, não, já faz certo tempo que eu não estava assim diretamente ligado, né? Estava indiretamente. Uhum. Direto. Não, mas será? Eu dei uma reciclada Uhum. no meu período aqui, e aí o NASP São Paulo, ele administrava na época 12 unidades de saúde lá no Capão Redondo, toda a região. E aí eu fui lá, o líder desse assunto, eu já conhecia bem. Aí, no fim, eu voltei para um pouco agora para essa área, né? Até o ano que vem eu devo parar, até o meio do ano. E aí eu trabalhei de início como médico de saúde político, médico clínico, e Uhum. depois eu voltei à área da psiquiatria. Trabalhei também aqui na Clinesp, trabalhei no serviço um tempo, trabalhei também no ambulatório do Hospital Adventista de São Paulo, que fica ali perto do NASP. Que legal. Então é isso. Mas o que eu diria, sim, é muita satisfação de ter trabalhado para a obra, muitas alegrias, muitas realizações, e que tudo seja para a honra e glória de Deus, né, para a pregação do Evangelho. Temos muitos colegas desses tempos todos aí, e foi tudo muito bom. Amém, pastor e doutor, que legal a sua história aí. Quantos anos, né? 38 anos. Agora, o senhor poderia falar um pouquinho sobre a família que o senhor formou? Então, qual o nome da sua esposa? Quando que vocês se casaram? E quem são os seus filhos? Isso, então, minha esposa chama-se Esther. O nome dela hoje é Esther de Carvalho Azevedo, na época era Esther Lopes de Carvalho. Eu a conheci lá quando eu estudava teologia, no IAE. Né?
Só que ela, na época, ela estava quase noiva lá de um rapaz, e depois ela terminou, mas não calhou, entendeu? Sim, Uhum. também não ia querer agora entrar no meio desse campo aí, né? Mas depois, quando eu fui para Belém, um tempinho depois, estava lá, eu fiz um contato com ela, já me conhecia, né, pessoalmente, e aí iniciamos e tal. Eu me casei com ela em 1973. Ok. Então, daqui a um ano e pouco, 50 anos de casamento, bote de ouro. Fala um Então, pouquinho sobre a Esther. Ela é formada em quê? Em que área ela atuou também? isso. Então, a Esther nasceu em Itaguaí, estado do Rio de Janeiro, início ali da Rio Santos, lá, né? Rio de Janeiro. O pai dela, assim, é uma pessoa também muito religiosa, era, né, falecido. Assim, instruiu os filhos, foram estudar todos os nossos colégios, tudo, né? É uma pessoa, assim, muito de igreja, né? Muito, Uhum. aí, então, nos casamos em 1973. Só que nos primeiros anos, depois que a gente pensou em ter filhos, né, não estavam acontecendo, demorou um pouco. Depois de 10 anos nasceu a Simone. Então, a Simone, ela estudou e tal, né, estudou no nosso colégio, estudou aqui na escola de Arthur Nogueira, estudou aqui, né, no NASP aqui, estudou também no IAP. Aí ela fez o curso, Faculdade de Relações Internacionais. Ela gosta muito dessa área, então ela depois foi trabalhar para a Embaixada do Sudão, em Brasília, depois para o Conselho Britânico em Brasília. Depois ela acabou indo fazer um mestrado nessa área em Berlim. E lá ela conheceu o Márcio Gonçalves. Ele é da família aí, familiar da dona Áurea Soares, Costa Júnior, né? Uhum. Essa família, Soares Gonçalves. Então, ela se casou e mora perto de Frankfurt. E depois Nossa, ela que longe. terminou o mestrado nessa área, trabalha numa empresa alemã que lida com projetos de consultoria na área jurídica, educacional e tal, em vários países, e ela é tipo assim uma funcionária, né, dessa empresa, tipo uma consultora nessa área. Então ela viaja muito, vai lá ver como é que estão os convênios, etc. Então está lá morando já há 10 anos lá na Alemanha. Deixando saudade para os pais. Agora a gente nem pode viajar por causa da pandemia, né? É. E o senhor teve outros dois filhos? Não, tivemos mais um. Ah, ok. Depois de mais 4 anos, no meio disso houve uma gestação que não acabou perdendo, né? Depois de 2 meses e pouco. Mas aí depois de 4 anos que a Simone tinha nascido, nasceu, a gente chama de Paulinho, né? Mas é Paulo César Azevedo Júnior. O Paulinho, ele estudou a área de engenharia. Ele entrou na USP, lá, estudou e fez a área de engenharia naval. Então, ele depois trabalhou com uma empresa que ele criou aqui na Amazônia, e depois ele foi trabalhar num estaleiro lá em Manaus, logo que ele casou com a Ingrid, que é de São Paulo, ela é médica, infectologista agora. E aí ele trabalhou lá em Manaus para uma empresa que fabrica, né, é um estaleiro, fabrica-se rebocador, empurrador e tal. Depois ele também deu aulas na Estadual de Manaus, fez um mestrado na Federal de Manaus e fez um MBA, meio parte à distância, parte presencial, lá em Hamburgo, na Alemanha. E agora, mais recentemente, ele foi aprovado
faz um ano, ele está estudando na Noruega, em Bergen. Está morando lá, a esposa dele, né? Agora a esposa dele também fazendo mestrado em saúde global. Então, estamos morando lá na Noruega para esse doutorado de 4 anos, na área de finanças navais. Então, Que legal, pastor. a Ok. Esther estudou na área de magistério. Sim. Ela fez o curso para ser professora, mas ela trabalhou um pouco como professora, mas depois foi convidada a ser, tipo assim, foi secretária de vários líderes da igreja, e quando ela se aposentou, ela era secretária aqui na reitoria. Então, a área que ela foi na prática foi de secretária, tipo assim, executiva. Amém. Que Deus seja louvado também pelo serviço da vida dela, né? Agora, pastor, se o senhor fosse resumir ali a sua vida, todos esses anos de serviço, quais as palavras finais que o senhor deixaria para quem for assistir esse vídeo? Podem ser novos obreiros ou irmãos de fé? Sim, eu diria o seguinte, vale a pena, é sempre muito bom servir a Jesus, seja como um obreiro da igreja, ou seja como alguém assim voluntariamente, né? A trabalhar Sim, na obra do Senhor traz muita alegria. E a gente também tem a certeza de que estamos trabalhando para Deus, e isso que nos movimenta, e aqueles que estão trabalhando mais diretamente para a igreja, pode haver um percalço ou outro, evidentemente, porque são seres humanos, né? Mas sempre vale a pena ser nosso chefe. Eu sempre digo assim: quem é o meu chefe? Meu chefe é Deus, em primeiro lugar. Estou fazendo o que Deus gostaria, estou cumprindo a missão. E tem os chefes humanos, claro, temos que respeitar também. Mas, em primeiro lugar, nosso compromisso é com Deus, né? Se a gente faz aquilo sim. que Deus pede, isso é muito bom. E não há idade para continuar trabalhando, né? Sendo o campo está aí, né? Como diz na palavra de Deus, onde estão os ceifeiros, né? A colheita é grande, precisa ter as pessoas para colher também, não só os que semeiam, né? A seara é grande, não há lugar para todos, e se a gente se coloca nas mãos de Deus, ele vai apontar que caminho que devemos seguir, né? Então, vale a pena servir a Deus, servir a Jesus onde a gente estiver. E que todos nos encontremos um dia, né? Lá na Canaã Celestial, aprovados por Deus, e que o que a gente fez para Ele, que tenha sido feito com muita alegria e disposição. Amém, amém, pastor. Olha, queria muito agradecer pelo senhor ter compartilhado aqui nessa manhã o seu testemunho de vida, né? Com certeza tem muitas histórias que a gente não conseguiu contar aqui e que Deus seja louvado pelos seus anos de serviço, tanto na área de educação quanto na área da saúde. Sua história vai ficar registrada aqui no acervo do Centro-Oeste, mas muito mais importante ali nos livros do céu, né? Que ele continue abençoando muito o senhor.